Bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente como moderadora da transmissão do primeiro curso de raciocínio clínico. Meu nome é Ariana, sou acadêmica do 8º período do curso de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia. Lembrando que para os alunos que realizaram as inscrições, o formulário de presença será disponibilizado ao término desta aula e ficará aberto por 30 minutos. Reitero ainda que é necessário 75% de presença nestes formulários para que seja gerado o certificado. Nós deixaremos o chat aberto para perguntas e, após a exposição da aula, algumas delas serão respondidas pelo Dr. Tiago. Além disso, as aulas ficarão gravadas neste canal até o término do curso. Convido agora o Dr. Tiago Arruda Rezende para dar continuidade ao primeiro módulo com a palestra Síndrome Consumptiva. Ele é médico pela Universidade Federal de Juiz de Fora, possui residência em Clínica Médica e em Medicina Interna pela Universidade Federal de Uberlândia e é atualmente professor do curso de Medicina da UF. Bom dia, Dr. Tiago. Fique à vontade para começar quando quiser. Bom dia a todos aí, obrigado aí pelo convite sobre a aula. Vamos começar, a gente tem programação de 40, 45 minutos aí de aula, para que a gente consiga aí responder algumas perguntas no final, né? Então, o tema de hoje é sobre síndrome consumptiva, né? Isso é um desafio, né, do ponto de vista clínico, haja visto que, como a gente vai ver durante a exposição, várias doenças crônicas podem cursar com síndrome consumptiva. Na verdade, toda doença crônica pode cursar com síndrome consumptiva. Então, nosso desafio é grande, no intuito de conseguir, né, fazer um raciocínio clínico para que a gente consiga chegar aí no diagnóstico, né? A minha exposição será sobre a questão da definição diagnóstica, epidemiologia, fisiopatogenia, abordagem diagnóstica, etiologia e propedêutica, né? Onde que a gente vai propor aí um fluxograma em relação à síndrome consumptiva, como nós devemos fazer a abordagem do paciente com essa conjunto de sinais e sintomas. Primeiro, vamos definir o que é, né, o termo consumptivo, né? Consumptivo significa uma condição que provoca emagrecimento ou essa condição está acompanhada aí, né, de desnutrição. Síndrome é um conjunto de sinais e sintomas. Então, síndrome consumptiva é um conjunto de sinais e sintomas associados a esse emagrecimento e ou desnutrição. Sinais clínicos desse consumo, né, podem ser aí proeminência óssea evidente, perda de cabelos, do brilho natural, pele seca, fina, perda de tecido subcutâneo, glossite, quelite angular, e dependendo do diagnóstico etiológico, esse conjunto de sinais vão só aumentando. Sintomas como anorexia, dinamia, fraqueza, é um dos sintomas associados aí a essa queixa clínica. Então, portanto, o termo consumptivo significa isso, né? E alguns outros termos merecem um pouco mais de elucidação. Por exemplo, o que a gente considera de uma perda de peso não intencional, que a gente considera involuntário? É quando há uma perda de peso acima aí de 5% do peso ao longo de 6 a 12 meses, né? Obviamente, nessa definição de perda de peso não intencional, a gente exclui uma doença já conhecida com diagnóstico prévio, né? Ou cujo tratamento, por exemplo, uma terapia diurética, onde você vai instituir um diurético no paciente com insuficiência cardíaca, você vai ter essa perda de peso, só que é uma perda de peso por perda de água. Então, a gente exclui esses diagnósticos. Caquexia. Caquexia é um grau excessivo ou muito elevado de enfraquecimento, geralmente associado a doenças graves. Existem outras definições. Sarcopenia é uma síndrome geriátrica, definida por perda de massa muscular, força e desempenho nas suas funções. Então, algumas definições aí sobre esse tema. Em relação à epidemiologia, aqui é importante notar que uma porcentagem muito grande dos pacientes idosos, né, vão apresentar uma perda ponderal involuntária. Isso não necessariamente significa uma doença. Isso pode estar associado a um declínio funcional. 8% dos pacientes ambulatoriais, que já geralmente apresentam alguma doença crônica, vão ter, né, essa queixa clínica aí da perda ponderal involuntária. Eu citei dois estudos aqui, né, em que a gente
estima aí a incidência desses sintomas, né? A incidência, um estudo aqui nos Estados Unidos com 9 mil adultos, né? Onde foi observado que tem uma associação, fatores preditivos associados à perda ponderal, está a idade, quer dizer, quanto maior a idade, maior a probabilidade de apresentar isso, associada a tabagismo, ou quando, né, os pacientes referem uma alta referência de saúde ruim. Outro estudo colocando aí que cerca de 7% das amostras, né, da amostra apresenta essa queixa clínica, em que os preditores mais fortes são idade e os pacientes obesos. Agora, um dado muito relevante, né? Por que é importante a gente estudar a síndrome consumptiva como seu sinal, sintoma guia, perda ponderal involuntária? Porque nada mais está relacionado à mortalidade. Quem tem essa queixa clínica morre mais, maior mortalidade. Obviamente, alguns grupos específicos, algumas doenças crônicas graves, essa mortalidade é maior. Por exemplo, nos pacientes cardiopatas, com insuficiência cardíaca, nos pacientes pneumopatas com doença pulmonar obstrutiva grave, e nos moradores de asilo, essa mortalidade ela é ainda maior, né? Haja visto que a doença de base é muito grave. Apesar de tudo, a gente vai conversar um pouquinho sobre fluxograma, sobre os principais aí diagnósticos, como a gente vai pensar no raciocínio clínico. Cerca de 25% dos pacientes que tenham perda ponderal involuntária, a gente não consegue chegar numa causa identificável. 50% dos pacientes que se apresentam no seu ambulatório, né, ou no hospital com essa queixa clínica, a gente não consegue evidência de comprovação de realmente que essa perda ponderal involuntária ocorreu. O que a gente sabe, né? O que os estudos mostram? Quando a gente consegue chegar num diagnóstico, numa causa identificável, esses pacientes têm melhor prognóstico que aqueles não possuem. Obviamente, se a gente consegue chegar num diagnóstico etiológico, a gente consegue tratar de forma mais adequada esses pacientes. Aqui só retomando um pouquinho do raciocínio clínico, que a gente comentou sobre na aula de raciocínio clínico, né? Aqui a metodologia, os estágios de formação, né? Aqui a gente tem aqui nos estágios iniciais do curso de medicina, essa formação dessa rede de conhecimento biomédico, conhecimento de fisiologia, fisiopatologia, semiologia, de forma integrada e contextualizada. A gente vai comentar um pouco sobre esses conhecimentos, né? Em geral, os alunos nessa formação, lá no curso básico, né, eles são capazes de reconhecer sinais e sintomas de forma isolada, sem conseguir relacionar grupos de doença. Aqui nós temos uma dificuldade grande em relação à síndrome consumptiva, haja visto que a síndrome consumptiva, a perda ponderal involuntária, ela pode acontecer em diversos grupos de doença. Então, alunos que estão aí no curso, né, em períodos mais anteriores, vão ter um pouco mais de dificuldade, porque a gente vai conseguir, né, associar a diversos grupos de doenças essa manifestação clínica. O próximo estágio, né, os períodos um pouco mais avançados, em que vão ser expostos a casos clínicos, a gente tem o que a gente chama de encapsulamento desses conhecimentos. A gente consegue aí, né, os alunos conseguem promover uma inter-relação entre a manifestação clínica com a fisiopatogenia, a fisiopatologia, favorecendo os conceitos biomédicos serem encapsulados. E nos períodos mais avançados, e nós, o pessoal já formado e com maior experiência, já consegue ter a formação dos scripts de doença. O conhecimento previamente encapsulado será reorganizado numa memória a longo prazo, que são as scripts de doença que nós comentamos na aula inicial. Então, nosso grande desafio é colocar a síndrome consumptiva nesse desenvolvimento do raciocínio clínico, e toda a dificuldade, por ser um sinal altamente inespecífico, ela se apresenta aí, né, nos diversos scripts de doença. Aqui que a gente tem também, né, como que forma essa formação desses scripts, né? Essas informações clínicas vão ser arquivadas, você vai fazer esses esquemas de doença, e depois você vai conseguir organizar isso numa rede de esquemas de doença que a gente chama de scripts, né? São aí encapsulamentos, são gavetas, são compartimentos diferentes. E como eu disse, a nossa dificuldade vai ser colocar essa perda ponderal em diversos compartimentos de doenças, né, de grandes grupos de patologias, né, por ser altamente inespecífico, ela se apresenta aí em diversos grupos de doenças, e aí a nossa dificuldade, né, de estudar esse tema, por ser muito inespecífico.
Aqui é que a gente tem aí 2 sistemas reflexivos, né, em que o paciente vai ser apresentado do ponto de vista clínico, vai ter um reconhecimento de padrão. Se você conseguir já reconhecer esse padrão de manifestação clínica, você vai usar o sistema 1, que é o sistema automático, em que você vai conseguir fazer um diagnóstico mais rápido, utilizar uma propedêutica mais ideal e chegar ao diagnóstico. Se você não consegue reconhecer esse sistema, você vai utilizar o sistema hipotético dedutivo, que é o sistema reflexivo, e se você vai começar a testar hipóteses diagnósticas através da propedêutica para você chegar no diagnóstico. Mais uma vez, nossa dificuldade é que a síndrome consumptiva ela se apresenta em diversos cenários clínicos diversos, né? Daí a dificuldade da gente chegar nesse diagnóstico etiológico. Mecanismo. Então, vamos falar aqui sobre lá aquela parte mais inicial do conhecimento clínico, né? Que esses conhecimentos mais básicos. A gente tem que entender como que é o mecanismo desses sinais e sintomas, dessa síndrome consumptiva, né? Primeiro, a gente tem que entender que o consumo de alimentos depende, né, de centro hipotalâmico, né? Ela regula o que é mais primitivo, a questão da fome e da saciedade. Elas são estimulados ou inibidos por uma atividade neural, por hormônios provenientes do tubo digestivo, pancreático, do próprio tecido adiposo, né? Então, aqui a gente já percebe, né, que algumas doenças neurológicas em que esse centro de fome, né, é alterado, a gente pode ter aí essa manifestação clínica, né? Ou algumas medicações, a gente vai comentar sobre diversos medicamentos que agem aí nesse centro da fome, nesse centro hipotalâmico, que pode influenciar a questão da saciedade. Obviamente, né, doenças do tubo digestivo são doenças aí muito propensas, a gente vai colocar aí uma estatística, né, dos principais grupos de doenças que a síndrome consumptiva é mais comum. Obviamente, se eu tiver alguma anormalidade, né, no todo o trato digestório, a gente vai ter uma dificuldade na questão de absorção, em que esse sinal e sintoma vai ser bem evidente, né? Então, é importante a gente entender um pouco desses mecanismos básicos, né? 2 mecanismos aqui são bem importantes da gente entender. Quer dizer, o paciente está tendo essa perda ponderal, essa síndrome consumptiva de maneira involuntária. Isso ocorre primeiramente por 2 mecanismos. E se a gente entender o mecanismo, fica mais fácil a gente entender, né, os grupamentos de doenças que podem causar isso, né? Porque é muito difícil você memorizar aquela quantidade de doenças. Se eu entender o mecanismo, eu consigo chegar nas patologias mais provenientes. Eu consigo fazer uma heurística, um atalho, né, nesse conhecimento aí. Então, um dos mecanismos é a diminuição da ingesta, obviamente. Se eu diminuo a ingesta de alimento, né, eu vou apresentar aí como essa perda ponderal. Na hora que eu falo ingesta de alimento, não só o fato de comer o alimento, né, mas da absorção. Então, quer dizer, se qualquer anormalidade nesse tubo digestivo, né, se tiver alterado, a gente vai ter esse comprometimento. Absorção e ou excreção. Quando a gente aumenta também a questão do nosso metabolismo basal. Se eu aumentei meu gasto energético basal, né, eu vou aumentar aí realmente, né, a minha perda ponderal. Eu vou começar a utilizar aí minhas reservas, né, energéticas para que a gente consiga produzir energia. Então, por algum motivo, se eu aumentei meu metabolismo, por alguma patologia ou por alguma condição fisiológica que a gente vai comentar, o paciente vai ter, né, essa queixa clínica dessa síndrome consumptiva, essa perda ponderal de maneira involuntária. Então, aqui a gente consegue classificar 2 grandes grupos. Aqui, talvez, né, é um dos pontos iniciais mais básicos e importantes para que a gente faça a abordagem desse paciente. Primeiro, na nossa anamnese, tem que ficar muito bem claro que essa perda ponderal está acontecendo, né, frente a uma diminuição de apetite, que representa aí um grande grupo de patologias, ou com aumento de apetite. A gente vai ver que realmente o grupo do aumento de apetite, né, é um grupo menor. Isso dá um pouco mais de especificidade nos diagnósticos. Quer dizer, se eu estou comendo muito e estou emagrecendo, né, a gente consegue pensar nessas possibilidades. Se eu estou comendo muito e estou emagrecendo, ou porque meu metabolismo está extremamente aumentado, ou porque eu não estou conseguindo absorver todos esses nutrientes. E com esse raciocínio básico, a gente consegue chegar nas principais patologias.
O grupo de diminuição de apetite está óbvio aí, né? Se o paciente diminui, né, diminuição de apetite, ele vai comer menos nutrientes, então esse paciente vai gastar mais energia do que está consumindo, então a balança vai tender aí para uma perda ponderal. A perda ponderal voluntária foi excluída aí desse diagnóstico, obviamente, porque a causa já está muito bem estabelecida, né? Quando o paciente aumenta aí, por exemplo, a atividade física, o paciente está diante de uma dieta ou começa a fazer uma reeducação alimentar, aí está muito bem definido o nexo causal em relação a essa perda ponderal. Então, a perda ponderal voluntária, a gente exclui aí desse diagnóstico essa síndrome consumptiva. Então, primeiro vamos nesse primeiro grupo, que é um grupo menor, é um grupo mais fácil que a gente tem esse entendimento. Quer dizer, o paciente está tendo a perda ponderal com aumento do apetite. Isso não era para acontecer. Isso está acontecendo porque eu estou aumentando o gasto energético. Condições de disfunção tiroidiana, né? É uma condição de hipertiroidismo ou tirotoxicose, em que o seu gasto energético basal está extremamente aumentado. Nessa condição, mesmo aumentando o apetite, eu vou aí conseguir, né, ter essa perda ponderal. Então, hipertiroidismo, a tireotoxicose é um grupo de patologias em que você tem essa condição. Feocromocitoma, um tumor em que você tem uma atividade adrenérgica exacerbada, ou seja, aumenta aí a questão do meu metabolismo também, né? Esse tumor pode acontecer aí em 5% dos casos, ele pode acontecer com essa perda ponderal. Ou, por algum motivo, eu começo a aumentar a minha atividade física basal. Aumento a minha atividade física, eu começo a consumir mais energia, e mesmo aumentando o apetite, né, a minha balança negativa vai preponderar. Esse é um do grupamento desse raciocínio. O segundo raciocínio que a gente tem que fazer, né, do ponto de vista clínico, é que eu estou comendo muito, né, mas a minha parte de gasto energético não foi alterada, mas eu estou tendo perdas. Quando falamos em perdas, eu estou utilizando basicamente o meu sistema excretório. Está tendo perdas porque meu trato gastrointestinal não está conseguindo absorver, né? Então, as síndromes de má absorção intestinal entra nesse grupo aqui, né? O intestino aí, por alguma patologia, não consegue absorver todos esses nutrientes. Ou meu sistema excretório está aumentando muito, por exemplo, alguma condição que está apresentando uma diarreia, né? Em que os elementos que eu estou alimentando não está sendo absorvido, né? Diarreias aí, principalmente de intestino, diarreia alta, que a gente chama, né? Pode cursar com isso. Ou uma situação de diurese osmótica, né? Um paciente que está perdendo muitas perdas aí, na diurese, perdas de proteína, então o balanço energético proteico, ele vai ser negativo, por exemplo, na síndrome nefrótica, né? Então, são exemplos de mecanismos. Se eu entendo o mecanismo, eu consigo entender, né, as principais patologias, né? E aqui é fundamental esse raciocínio fisiopatológico, porque são muitas patologias que pode cursar com essa apresentação clínica, né? Agora, esse grupo, que é o grupo da diminuição do apetite, ela vai representar aqui, né, a grande maioria das patologias. Aqui a gente pode colocar aqui toda a doença crônica, de maneira geral, patologias crônicas, podem cursar com a síndrome consumptiva, uma perda ponderal de maneira involuntária. Então, as gavetas e os compartimentos aqui dos scripts são muito grandes, né? Aí a gente, basicamente, a gente entra aí com toda a medicina, né? Todas as patologias médicas, de maneira geral, pode cursar com isso, né? De maneira geral, por isso que a síndrome consumptiva, ela é avaliada pelo médico generalista, né? Porque é o médico que tem essa condição de conseguir enxergar várias, né, subespecialidades, né, e consegue encaixar aí essas possibilidades para tentar chegar num diagnóstico etiológico mais acurado. Então, aqui eu já coloquei duas tabelas, né, para que vocês entendam grupos de patologias, que essa perda de peso involuntário com aumento de apetite, e um grupo de perda de peso involuntária com diminuição de apetite. Esses dois grupos de doenças, né, que a gente consegue colocar aqui. Perda de peso involuntária com aumento de apetite, né, hipertiroidismo. Então, no hipertiroidismo, a gente vai ter aí uma condição de aumentar o metabolismo basal. Um diabetes mellitus muito descompensado, em que a glicemia está alta, só que essa glicemia não consegue, né, entrar dentro da célula aí por uma deficiência aí de insulina. Então, o paciente vai tendo perda de peso de maneira importante, com diurese osmótica.
Ou você está conseguindo comer muito, só que ele não consegue absorver. A síndrome de má absorção, qualquer doença ou patologia intestinal em que o paciente vai cursar com a síndrome de má absorção intestinal, ele não vai conseguir. Feocromocitoma, tem uma hiperatividade adrenérgica por esse tumor, né? Então o paciente vai conseguir ter essa perda ponderal, né? Mesmo alimentando, aumentando o apetite. Aumento importante na atividade física, aumentei minha atividade física de forma importante, né? Minha balança vai tender mais para perda ponderal do que com ganho. E fatores econômicos aqui a gente cita aí algumas condições, né, em que a gente não consegue alimentar com valor nutricional de forma adequada. E no grupo da perda involuntária com diminuição de apetite, aí a gente encontra aí diversas patologias, né, em que a gente vai comentar mais nos próximos slides aí os principais grupos de patologias que a gente tem que pensar que envolvem um grande grupo de doenças que a gente vai comentar. Então, o primeiro grupo, o primeiro compartimento que eu quero citar para vocês, né, dessa síndrome consumptiva, ela representa um importante grupo, porque é uma das causas mais frequentes de uma síndrome consumptiva em que a gente não chegou aí realmente no diagnóstico. A perda ponderal devido à neoplasia pode ser a única manifestação dos tumores ocultos. Então, aqui é o momento, é a oportunidade em que você tem de avaliar o paciente e chegar no diagnóstico curativo. Quer dizer, quanto mais atraso desse diagnóstico, menor a chance desse paciente se curar. Por isso, lá no valor de epidemiologia, a gente colocou que realmente quando a gente tem uma etiologia definida, o prognóstico é melhor quando a gente não consegue chegar no diagnóstico. Aqui representa nada mais, nada menos que 1/3, né, das patologias que podem cursar com síndrome consumptiva, elas podem nesse grupo de doenças, né, nas neoplasias de maneira geral. Aqui eu vou citar as neoplasias cuja a manifestação inicial é a perda ponderal. Quer dizer, na evolução de basicamente todas as neoplasias, o paciente vai cursar com a perda ponderal, seja pelo avanço da doença, seja por metástase, né, e dificuldade de absorção, seja efeito colateral de quimioterápico, mas como manifestação inicial, que é o que chama atenção, né? Quer dizer, nesse grupo de patologias em que a gente vai atentar a mais nesses diagnósticos etiológicos. Por exemplo, neoplasia do trato gastrointestinal. Obviamente, todo mundo vai entendeu a lógica, por que as neoplasias do trato gastrointestinal são o grupamento das neoplasias, que a manifestação inicial, né, vai ser realmente essa síndrome consumptiva. Por quê? Primeiro, a neoplasia aumenta metabolismo basal, quer dizer, uma condição em que eu vou ter metabolismo, que eu vou ter uma multiplicação celular aumentada. Isso, por si só, isso já aumenta gasto energético. E quando você tem essa multiplicação no trato gastrointestinal, a absorção também vai ser prejudicada. Então, tem dois mecanismos. O próprio tumor, né, por si só, quanto mais agressivo, né, mais a gente vai conseguir perceber isso, e pode atrapalhar a questão da absorção intestinal. Então, o paciente ele vai aí consumir aí as suas reservas por esses dois mecanismos. Então, o grande destaque aqui são os tumores do trato gastrointestinal. Aqui a gente está falando de esôfago, estômago, intestino, pâncreas, via biliar. Pulmão, né? Quero destacar o pulmão, porque o pulmão realmente são neoplasias extremamente agressivas aqui. Destaque aqui para o tumor out cell, né? Tumor não pequenas células, que são extremamente agressivos, e o gasto energético é muito grande, sua capacidade de metástase é muito grande. O linfoma, em especial, o linfoma agressivo, né? Os linfomas de alta demanda energética. Então, esses são o grupamento dos diagnósticos etiológicos que a gente tem que ficar mais atento quando a gente está avaliando o paciente com essa queixa clínica. É a oportunidade que a gente tem de fazer o diagnóstico mais precoce e pensar na possibilidade de uma terapia curativa. Então, a nossa responsabilidade é muito grande com esses pacientes. Aqui é a tabela em que a gente destaca, né, as neoplasias, né, que tem essa perda de peso como manifestação inicial, e basicamente nós temos aí todo o trato gastrointestinal, né, e também o câncer de pulmão e o linfoma são características importantes nesse grupamento de patologias. Manifestação mais tardia eu vou deixar de lado, né, porque aí geralmente o paciente se apresenta com outras queixas clínicas que a gente pode conseguir chegar nesse diagnóstico. Então, essa é um importante compartimento, um importante gaveta, é um importante script de doença, né, para você pensar nessa possibilidade.
Aqui só coloquei o rastreamento dos principais neoplasias, né? Aqui destaque para o câncer de colo de útero para mulher, né? Em idade fértil, né? Aqui a gente tem aqui algumas recomendações. O câncer de mama, né? Importante aqui, né? Em especial aqui a partir dos 40 anos, a gente não vai atentar muito a essas características, só os principais grupos de patologias em que a gente tem na população brasileira esse rastreamento bem definido, né? O câncer de próstata, né? E o câncer coloretal aí também como uma necessidade desse rastreamento dessa neoplasia. Uma outra gaveta importante aqui, a gente está aí nas causas também muito frequentes, né, dessa síndrome consumptiva, são as doenças psiquiátricas de maneira geral. As doenças psiquiátricas, elas se apresentam, né, como marcador aí de, às vezes, critério diagnóstico a questão do apetite, né, ou aumento ou diminuição, né, aqui temos depressão, transtorno bipolar, fase maníaca, paranoia, esquizofrenia, doenças psiquiátricas de maneira geral, alteram aí a questão do apetite por influência hipotalâmica, né, no centro da fome, ou porque ela está induzida aí por efeitos colaterais de drogas, em especial neurolépticos, né, ou outros tipos de drogadição que está associado aí nesse grupo. Então, as doenças psiquiátricas também são um importante grupo nesse grupo aqui de patologias que cursam como síndrome consumptiva. Doenças gastrointestinais também aí estão entre as 3 mais frequentes grupos de patologias, né, associadas a essa síndrome consumptiva, né, essa perda ponderal de maneira involuntária, que é óbvio, né, se eu tiver uma anormalidade no trato gastrointestinal, isso pode ter dificuldade na absorção, né, desses nutrientes, ou uma dificuldade, né, uma diminuição do apetite propriamente dito aqui, né, que está nesse grupo aqui, associado a essas patologias, né. Então, aí, doença ulcerosa péptica, doença que causa má absorção, doença inflamatória intestinal, quer dizer, um grande grupo de patologias gastrointestinais que a gente coloca como benignas também entram nesse grupamento, né, nessa gaveta, nesse compartimento dessa síndrome consumptiva com diminuição de apetite. As outras patologias que eu vou citar agora ocorrem, né, só que não são tão frequentes assim, né, mas a gente tem que pensar. Nas doenças infecciosas, eu quero destacar o HIV positivo, com perda ponderal como um sintoma muito comum dessa manifestação, né? Tanto é que no fluxograma que a gente vai colocar, né, caso a gente não consiga chegar com a história clínica, com a anamnese, o exame físico cuidadoso no diagnóstico etiológico, a gente tem que pensar na possibilidade dessa patologia em especial, se esse paciente, né, for do grupamento de risco. Outras doenças aí, tuberculose extremamente importante no nosso meio, e hepatite C, umas outras patologias, além de ter outras possibilidades diagnósticas, né? Vou passar um pouco mais rápido nesses grupamentos, porque isso acontece, né? Mas não é de frequência tão importante como nos casos iniciais. As doenças cardiopulmonares, né? Aqui no paciente cardiopata grave, no paciente com diagnóstico sindrômico de insuficiência cardíaca, chama isso de caquexia cardíaca, né? O paciente aí como evolução da doença, né? Inclusive valor prognóstico, o paciente vai cursar, né? Com uma diminuição aí do peso, porque realmente essa patologia vai influenciar, né? De maneira importante nos diversos sistemas. O pneumopata crônico, né? O DPOC avançado também pode cursar com essa síndrome consumptiva, com essa perda involuntária. Aqui só quero chamar atenção, porque essas síndromes, elas podem cursar com edema, né? E esse edema podem aí, né, mascarar de forma oculta essa perda ponderal. Doenças endocrinológicas, aqui destaque no grupamento de diminuição de apetite, né? Insuficiência adrenal, ela cursa aí classicamente com anorexia, náusea e perda de peso, né? Obviamente, o diabetes, apesar que o diabetes classicamente ele está no grupo do aumento do apetite, mas um diabetes mais avançado, com desautonomia, com gastroparesia, ele também pode cursar, né, nesse grupamento aqui com perda ponderal, com diminuição de apetite. Doenças neurológicas, aqui, acidente vascular encefálico, doenças parkinsonianas, demência, esclerose múltipla, né? São patologias, né, no grupamento das neurologias, do grupamento neurológico, né?
que cursa com alteração da motilidade do trato gastrointestinal, né? A gente até brinca que o nosso segundo cérebro, né, está no trato gastrointestinal, né? A complexidade do sistema nervoso para que esse intestino funcione, ele é muito grande, né? Então, isso pode influenciar a motilidade do trato gastrointestinal, isso pode influenciar, né, nessa perda ponderal, uma dificuldade na absorção. Pode cursar com disfagia, parte motora, disfagia, principalmente disfagia alta, pode ter alteração aí do paladar, do olfato, da constipação, ou própria disfunção esfinteriana, que pode agravar muito, né, essas patologias e cursar com a síndrome consumptiva. Doenças da nefrologia também a gente destaca aqui para a sinurêmica, que a gente vai ter náuseas, vômitos, né, sintomatologia do trato gastrointestinal, além de ter uma perda em algumas patologias, ter perda de proteína na urina, né, a síndrome nefrótica, por exemplo, a gente vai cursar aí com balanço proteico negativo, isso pode contribuir com essa perda, né, ponderal. Um destaque aqui agora, o isolamento social, né, em especial o idoso, especialmente em momentos de pandemia que a gente está vivendo, o próprio isolamento social é uma das causas, né? Tende a diminuir o apetite, né? Não referindo basicamente só o ato de comer, mas a própria dificuldade de comprar e preparar os alimentos. Então, o isolamento social é uma das causas que a gente tem que colocar como diminuição de apetite com essa perda ponderal de maneira involuntária, né? E a abordagem diagnóstica? Essa abordagem diagnóstica, né, ela passa, obviamente, com uma anamnese e um exame físico detalhado. Né? A anamnese, que eu quero destacar aqui, os pontos, né, importantes aqui, que a gente fazer o questionamento dirigido sobre em relação à síndrome consumptiva, né, em especial sobre o apetite, para a gente já definir e classificar nesses dois grandes grupos, né, a perda ponderal com diminuição ou com aumento de apetite, ver sobre atividade física, às vezes o paciente muda o seu hábito e não tem essa percepção que começou, né, a aumentar a sua atividade física, e isso por si só pode justificar essa perda ponderal, e ver esse padrão de peso, se ela já teve, se é flutuante, se é estável, se já teve em outros momentos da sua vida, sobre essa perda ponderal, e fundamental saber se é voluntário ou involuntário. O voluntário já tem um nexo causal estabelecido, então não precisa avançar muito nessa investigação, mas no involuntário realmente merece a investigação e merece a gente conseguir identificar, né, o paciente. Ainda na anamnese, né, coloquei aqui um mnemônico utilizado, os 9Ds, né, em que a gente tem que obrigatoriamente perguntar isso e depois no exame físico tentar identificar isso, né. 9Ds, a gente já começa aqui na parte da dentição, né, quer dizer, se o paciente já tiver alguma alteração, né, na cavidade oral, na dentição, isso por si só já pode justificar essa síndrome consumptiva, uma dificuldade em realmente ingerir esses alimentos. Disfagia de qualquer natureza, né? Um paciente que não consegue fazer a deglutição ou a deglutição está prejudicada. Por si só, a gente já consegue estabelecer um nexo causal, né? Paladar, digeusia. Se o paciente tem a diminuição de paladar, a tendência é alimentar menos, é ter perda de apetite. Diarreia, no contexto de uma síndrome consumptiva. Depressão, né, nas doenças psiquiátricas. Demência, por si só, perda de função cognitiva, né? Ou disfunção de maneira geral, né, ou dependência, a gente entra nesse grupo aqui, e drogas, que são diversos medicamentos, que a gente vai colocar uma lista aqui, né, sobre diversos drogas e medicamentos que podem cursar aí com essa perda, com essa síndrome consumptiva. Aqui alguns alimentos no grupo que altera paladar, alguns alimentos no grupo que pode causar disfagia, e alguns medicamentos que podem provocar anorexia, né? Então, realmente, são muitos medicamentos, né? Aqui, nos medicamentos que alteram o paladar, destaca aqui para os anticonvulsivantes, carbamazepina, destaca aqui para metformina, né? Que é um dos medicamentos que ele influencia não só na alteração do paladar, né? Mas ele também pode influenciar em outros mecanismos, como a questão da própria absorção, né? Medicamentos que podem causar disfagia, por exemplo, os bifosfonados, que pode gerar aí de maneira indireta uma esofagite cáustica e isso dificultar aí a questão do alimento, né? Alguns anti-inflamatórios, medicamentos que realmente ele inibe lá, né, no centro da fome aí e provoca anorexia, anfetamina, já foi utilizada aí para emagrecimento, digoxina, né? Alguns antidepressivos, destaque aí para os inibidores seletivos de serotonina, né? A própria metformina também tem um mecanismo central que pode provocar. Então, são medicamentos, né, que realmente está relacionado à diminuição aí
da alimentação, que a gente tem que pensar nessa possibilidade. Exame físico, né, tem que ser bem detalhado, né, a gente destaca aqui em relação à síndrome consumptiva, peso, altura, para pensar na questão do IMC e realmente você objetivar essa queixa. Pele, ver se ele está no exame da pele, tem sinais de desnutrição, uma pele fina, uma pele friável, uma pele seca, né? Isso pode falar a favor. Cavidade oral, ver se a gente já consegue identificar aí alterações grosseiras aí na cavidade oral ou na articulação temporomandibular. Testar paladar, avaliação de tireoide, às vezes o paciente já apresenta já um bócio para você, né? Isso pode já pensar na possibilidade de doença de Basal-Graves, doença que leva a tirotoxicose. Propedêutica cardiovascular, pulmonar e abdominal, quer dizer, doenças crônicas, por exemplo, com insuficiência cardíaca, você vai ter uma série de alterações na ausculta cardíaca. Doenças crônicas pulmonares, DPOC, você vai ter uma série de alterações no seu exame físico pulmonar. Doença abdominal, por exemplo, cirrose hepática, uma série de alterações aí, né, sugestivos de alteração desse órgão, né? Toque retal, aqui destaca aqui para as neoplasias palpáveis, em especial a neoplasia de reto. Palpação de linfonodos, isso pode acontecer, por exemplo, em linfomas ou em qualquer condição de metástase linfonodal de neoplasias, então ficar atento para a palpação dos linfonodos é importante. O exame neurológico, incluindo mini-mental, né, é importante para a gente fazer aí, né, uma triagem para uma síndrome demencial desse paciente. Então, são alguns pontos que eu destaco aqui no exame físico, que é importante. De etiologia, a gente já está avançando aqui, já estamos 36 minutos. Em termos de etiologia, o que a gente tem aí para a gente definir, né? Então, primeiro, tem aquela definição. Qualquer doença crônica, por si só, pode cursar com a síndrome consumptiva, né? Em termos de etiologia, e esse dado estatístico é do UpToDate, né? Em que a gente tem aqui um grupamento da malignidade, ela pode ser até 37% dos casos, não é? Que a gente colocou lá, até 1/3 dos casos, a síndrome consumptiva ser a primeira manifestação de uma malignidade, de uma neoplasia oculta. Desconhecido, né? Quer dizer, a gente, apesar de toda a investigação propedêutica, a gente não consegue chegar no diagnóstico em torno de 25%. Doenças psiquiátricas até 23% e doenças gastrointestinais benignas até 20%. São aquelas gavetas que eu coloquei para vocês, aqueles compartimentos que eu coloquei para vocês das principais etiologias da síndrome consumptivas, né? Aqui o UpToDate colocando ali e enumerando todas aquelas doenças, né? Não vou gastar tempo nessa parte, a gente já viu nessa parte de compartimento, algumas drogas que o UpToDate coloca, né? Como possibilidade e associadas à perda ponderal. Em relação à propedêutica, eu fiz anamnese, fiz exame físico. A gente sabe que até 80% dos casos a gente consegue chegar no diagnóstico. Mas se a gente não conseguiu aí na anamnese e no exame físico, né, ou esses exames são muito inocentes, a gente não consegue chegar em uma hipótese, no nosso raciocínio clínico, uma hipótese diagnóstica, a gente tem que avançar para uma propedêutica armada, com exames complementares, né? E aqui uma sugestão, nesse artigo de São Paulo, né? Um grupamento aí de exames gerais para que a gente consiga chegar nesse diagnóstico. O hemograma pode nos dar informações valiosas em relação à síndrome anêmica, em relação às outras séries, né, do sangue, pode nos ajudar a chegar nesse diagnóstico, né? Existem neoplasias, principalmente neoplasias do trato gastrointestinal, que cursam com anemia ferropriva, por exemplo. No hemograma, a gente já vai cursar, ver e perceber uma anemia de hemácias pequenas, anemias microcíticas, que a gente consegue pensar nessa possibilidade, né? Ou uma anemia de doença inflamatória crônica, né, que é uma anemia normocítica. Então, o hemograma pode nos ajudar muito. Eletrólitos, principalmente se o paciente estiver diante de alguma doença, né, nefrológica ou do próprio trato gastrointestinal, em que há perdas de eletrólitos no trato gastrointestinal, pode nos ajudar a pensar, né, num local de lesão. Glicemias aí, a questão do diabetes é fundamental. Funções orgânicas, função renal, função hepática. TSH, função tiroidiana. O HIV e o vírus hepatite C
é um dos pontos importantes que é colocado aqui. PCR, prova de atividade inflamatória, para a gente conseguir definir. Os exames parasitológicos de fezes, algumas doenças intestinais aí, hemintizes, né? Verminoses podem cursar com isso. Raio-x de tórax, né? EAS, um PPD, né? São o que é sugerido, né, numa propedêutica inicial, quando a gente não consegue chegar, né, no diagnóstico etiológico através da anamnese e do exame físico, né, que é colocado aqui para nós. Então, aqui, né, já partindo já para a parte final, já chegando próximo de 40 minutos, a gente vai colocar um fluxograma, né, que eu achei muito interessante nesse artigo da Faculdade de Ciências Médicas de Santa Casa de São Paulo, né. Então, coloca aqui perda ponderal, por definição, acima de 5% que a gente viu aí, entre 6 e 12 meses, né? O voluntário a gente já exclui, porque já tem um nexo causal bem estabelecido, e na involuntária, o primeiro ponto é a gente dividir esses dois grupos, né? Estamos diante da perda ponderal com aumento ou com diminuição de apetite? Aumento de apetite, fica fácil a gente pensar naqueles mecanismos, né? Estou aumentando o apetite, estou aumentando a ingesta e ainda estou tendo perdas, isso acontece por quê? Será que o meu metabolismo está aumentado ou será que eu estou aumentando as minhas perdas, né? Então, um grupamento um pouco mais restrito, em especial nas endocrinológicas, né? E na síndrome da absorção intestinal, a gente merece destaque. E na diminuição de apetite, que aí são diversos grupamentos de patologias que a gente tem, de subpsiquiátricos, né, neoplasias, doenças crônicas, doenças neurológicas, e assim por diante. Dados da anamnese, os 9Ds, né, que é as dicas aí que a gente deu, avaliação da dentição, avaliação da disfagia, distúrbio paladar, diarreia, depressão, tem alguma doença crônica, demência, disfunções e drogas, são alguns pontos chaves que a gente tem que avaliar nesse paciente primariamente. Exame físico, né, aqueles dados que eu coloquei para vocês, você avaliar peso, avaliar altura, pele, sinais de desnutrição na pele, de desvitaminose, cavidade oral no seu exame físico, uma condição mais grosseira que você consegue identificar, palpar tireoide, será que estamos diante de um bócio, né, de aumento tiroidiano, de doença de Basel-Graves, propedêutica cardiovascular, respiratórias e abdominais, em especial nas doenças crônicas em si, né, neoplasias aí palpáveis, em especial aqui, né, neoplasia de reto, através do toque retal, você já consegue chegar nesse diagnóstico. Palpação de linfonodos, patologias em geral, pode chegar, né, cursar com comprometimento linfonodal, né? E o exame neurológico, incluindo minimento, com triagem para demência, pode nos auxiliar para chegar a isso. Não conseguimos nada, não conseguimos chegar aí através do nosso raciocínio clínico, chegar no diagnóstico provável, né? Aí a gente vai lançar mão desses exames laboratoriais que eu comentei com vocês aqui. E se não tiver alteração, né, realmente todos os exames estiverem normais, aí a orientação é a gente acompanhar esses pacientes, né, mais de perto, né, e em especial, né, a gente avaliar a questão da triagem para as principais neoplasias no nosso meio, né? Eu achei um fluxograma muito interessante em que a gente consegue aplicar para o nosso paciente para avaliação, né, dessa síndrome consumptiva. Então, já terminando aqui, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim, né, Chico Xavier? Quer dizer, a partir de agora, né, você pode tentar avaliar de forma mais criteriosa o seu paciente que se apresenta no ambulatório ou no hospital, né, para que você consiga aí fazer o diagnóstico etiológico. E conseguindo fazer o diagnóstico etiológico, isso já melhora o prognóstico. E dependendo da etiologia de base, você consegue chegar num diagnóstico definitivo e começar um tratamento mais precoce possível. Então, eu acho que esses seriam os meus pontos, né, principais. Meu tempo já está estourado. E eu acho que seria isso, meus principais pontos. Agora a gente está aberto aí para as perguntas dos colegas, dos alunos. Muito obrigada, Dr. Tiago, pela excelente palestra. Nós temos aqui no chat algumas perguntas. A primeira delas foi o seguinte: a Amanda Feitosa perguntou: professor, dentro do mecanismo de diminuição do apetite pelo centro hipotalâmico, além dos hormônios citados, que outros fatores atuam nessa área? Nesse grupamento de patologias, né, em especial o grupo de medicamentos, são vários aí, em especial
medicamentos que atuam no sistema nervoso central, aqui destaque para os antidepressivos, né? Em especial os inibidores seletivos de serotonina, né? E doenças neurológicas, né? AVC, né? Doenças neurológicas um pouco mais avançadas, doenças psiquiátricas, né? Que atuam de maneira indireta nessa questão desse centro da fome, né? Então, em especial, né? Doenças neurológicas, doenças psiquiátricas e medicamentos, em especial medicamentos que atuam no sistema nervoso central. Aqui entra antidepressivo, aqui entra, né, alguns medicamentos, por exemplo, para doença de Parkinson, que você pode ter um efeito também nesse sistema nervoso central, né? Alguns analgésicos, opioides, que tem ação central também. Então, esses principais grupamentos de doenças que a gente deve pensar, né? Drogas, que atuam no sistema nervoso central, doenças neurológicas e doenças psiquiátricas, né? São os nossos principais pontos para pensar que atuam nesse centro da fome, né? Então, ele pode atuar diretamente na questão da diminuição desse apetite. São os pontos que a gente tem que pensar e começar a fazer uma avaliação um pouco mais criteriosa no nosso paciente para tentar chegar no diagnóstico. Certo. A Vanessa perguntou: professor, na prática, como diferencia anorexia de hiporexia? O termo anorexia é realmente uma diminuição completa, né? Hiporexia é o paciente que consegue alimentar ainda, né? Mas essa alimentação ela está muito diminuída, né? Aí depende muito da sua avaliação no paciente. Quer dizer, quando o paciente tem uma perda importante, né? Quase não consegue alimentar, né? Aí a gente usa o prefixo A, né? De negação. A hiporexia é uma diminuição, ele consegue se alimentar, só que essa alimentação está diminuída, né? Então, a nossa habilidade na entrevista médica de conseguir esses detalhes que é importante a gente pensar. Obviamente, o paciente anoréxico, né, é um paciente que vai ter realmente uma síndrome consumptiva completa, com todos os sinais e sintomas, né? Se o paciente não consegue alimentar nada, né, seu balanço energético negativo vai ser muito importante. Então, a sua perda ponderal vai ser muito significativa. Então, o paciente anoréxico, realmente você consegue identificar rapidamente, né, no seu exame físico, né, e dar um reconhecimento de padrão de uma síndrome consumptiva de maneira imediata, né? O hiporexo não, tem essa perda ponderal, só que ele consegue alimentar e geralmente as consequências disso no seu organismo não é tão importante, o consumo dele não é tão importante. Certinho. Temos mais duas perguntas. A próxima é da Karina, que perguntou ao professor: a perda ponderal associada às doenças cardiopulmonares está relacionada ao aumento do gasto energético? Sim, né? Aqui, né, em especial as caquexias cardíacas ou a caquexia pulmonar, também que é conhecido, né? São doenças mais avançadas, né? Em que seu sistema principalmente acometido, ele vai consumir, né, mais energia para conseguir sua demanda. Por exemplo, no paciente com insuficiência cardíaca avançada, né, ele para conseguir, né, realmente produzir, né, aumentar aquele débito cardíaco, né, ele começa a inflamar o seu organismo, né. Hoje a insuficiência cardíaca é uma doença endocrinológica na sua essência, né, e você começa a inflamar o organismo, né, para conseguir aquela demanda energética aumentada de levar o oxigênio para os tecidos. E na hora que eu inflamo, eu começo aí a tentar produzir mais energia. E para mim produzir mais energia, eu começo a produzir aí meus estoques energéticos, né? Principalmente gordura e principalmente músculo. Eles são consumidos com o objetivo de produzir mais energia, né? Esse coração já está sofrendo, né? Então, para ele conseguir fazer isso. E a mesma coisa com o pneumopata, o paciente TPO-cítico avançado, né? Ele se comporta da mesma forma, ele vai avançando, né? Esse sistema ele vai sendo exigido de maneira aumentada, né? O sistema pulmonar, né? Ele vai consumindo os outros sistemas com o intuito de produzir mais energia para fazer a sua ventilação e fazer a sua troca gasosa, né? Então, ele exige mais, né, dos outros componentes. Por que não é colocado, né, o grupamento do pneumopata crônico, do cardiopata, como uma das causas mais frequentes? Porque para quando o paciente já chega na síndrome consumptiva, já está uma doença mais avançada, né? Então, não é tão difícil você já chegar no diagnóstico etiológico, né? Mas é importante você perceber que quando você está acompanhando esses pacientes, né, em seu ambulatório, e esse paciente começar a cursar com uma perda ponderal,
estamos diante do paciente com a doença mais avançada, uma doença mais grave, em que o prognóstico já está ficando já reservado, né? É muito próximo esses doentes a uma neoplasia em estadio 4, uma neoplasia em termos de sobrevida, né? Uma neoplasia já metastatizada, né? Então, ele é importante como valor prognóstico para nós, na avaliação ambulatorial. Isso. E aí a próxima pergunta entra um pouco nisso, foi do João, ele perguntou: em um paciente com perda ponderal, que é diagnosticado com câncer fora do trato gastrointestinal, como no pulmão, o grau dessa perda de peso reflete a gravidade ou estágio avançado do tumor? Sim, geralmente uma neoplasia, né, que está fora do trato gastrointestinal, que a gente tem dois mecanismos. Trato gastrointestinal, a própria energia do tumor e absorção, né? Então, dois mecanismos aí para você jogar a balança para negativo, né? Em relação a essa perda ponderal. Quando um tumor está fora do trato gastrointestinal, né? Por exemplo, o câncer do pulmão, que foi o exemplo, né, que foi colocado. Para que ele, né, realmente já comece a cursar com uma sinoconstrutiva mais avançada, é um tumor de alta agressividade. Aqui destaca o AltCell, o tumor de pequenas células, né, que a sua invasividade, a sua capacidade de metástase é muito grande, né? Então, a sua demanda energética é extremamente importante. Então, quando o paciente já se apresenta para você com uma síndrome consumptiva, né, em que a neoplasia, um paciente tabagista, né, já crônico, né, em que você consegue perceber ali, né, na sua avaliação, uma possibilidade de neoplasia pulmonar, em geral, né, nós já perdemos o time. Nós já perdemos o time no sentido de pensar em terapia curativa, né? Por isso que a síndrome consumptiva clássica, né, em que você já tem um consumo, né, muito importante desse paciente, geralmente o programa já está ruim. Então, o ideal é você pegar antes desse paciente começar a consumir suas reservas, né? Quer dizer, aquela perda ponderal de 5%, você já começa a avaliar que esse paciente precisa ser identificado um diagnóstico etiológico o mais rápido possível, né? Porque, em geral, estamos diante de uma doença psiquiátrica ou uma doença clínica grave, que precisa de um diagnóstico. O atraso desse diagnóstico piora o prognóstico. Muito obrigada, professor, pelos esclarecimentos e pela excelente aula. E assim, nós chegamos ao fim da nossa quinta aula do curso. O link da lista de presença está na descrição do vídeo, no chat e no nosso canal do Telegram. Obrigada a todos que assistiram e nos vemos novamente na quinta-feira, às 8 horas da manhã. Tchau, Obrigado. doutor Tiago. Obrigada a Tchau. você. Até mais, gente.